Por que que eu não consigo esquecer o ficante? Andressa do céu, me ajuda, aquele homem não sai da minha cabeça, eu não sei mais o que fazer para parar de pensar nele, preciso da tua ajuda. Minha amiga, provavelmente se você aí tá solteira há um tempo, talvez você tenha essa dificuldade na sua vida, né? De esquecer o boy, né? Meu Deus do céu, parece que ele fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, me deu uma poção do amor que eu não consigo tirar esse homem da minha cabeça. Mas assim, gente, só para contextualizar, né? Por que é tão difícil isso? Não sei se você já namorou, tá? Mas eu vou trazer esse comparativo para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Quando você namora com alguém, quando você tem um relacionamento a longo prazo, de certa forma você vivenciou aquilo por mais tempo, né? Você conseguiu enxergar na outra pessoa as qualidades, os defeitos, as incompatibilidades, o porquê aquela relação não evoluiu, né? Você tá mais pautada em fatos, ou seja, você viveu aquela relação e você teve clareza, né, dos pontos de incompatibilidade, o que não estava fluindo, né, por que não deu certo aquela relação ou aquele término, que por vezes pode partir de um desgaste da relação, ou às vezes um término um pouco mais conturbado, ou às vezes por questão de distância, por questão de ambição, de sonho, enfim. Então aquela relação, aquele namoro, você enxergou, né? Foi claro para você os motivos, as razões. Por vezes pode até ter sido uma traição, enfim. Então, não significa que esse término ele é mais fácil, tá? Não tô dizendo que ele é fácil ou difícil. Mas por vezes você conseguiu enxergar, você conseguiu se agarrar em fatos, né? Em comprovações, porque aquela relação não deu certo. Então, quando você tá com o ficante, qual que é a diferença, né? O ficante, de certa forma, e nisso eu tô falando um ficante aí, não tô falando de um ficante que te enrola a vida inteira, que você tá lá 8 meses com o ficante, não é isso. Mas é o ficante, o que é? Aquele cara que você tá começando a se relacionar, que você tá começando a ficar, que você tá conhecendo. E por vezes, você não entende, né? Por que aquela relação não deu certo, por que não evoluiu. E com o namoro, você consegue ter fatos comprovados. Já com o ficante, você tá naquele primeiro momento onde você tá se entregando, onde você tá conhecendo a pessoa, onde você tá com olhos muito transparentes, com muita admiração, com muito carinho, com a intenção de fazer aquela relação dar certo. Então, quando acontece esse término, essa ruptura com esse ficante, onde você percebe que não tá indo, ou que por vezes, né, o cara some, ou o cara se distancia, e você fica sem entender, existem vários motivos, né, dessa relação não ter dado certo. Mas o ponto por que é difícil? Porque às vezes você cria uma expectativa muito grande, porque de certa forma se você se conectou com aquela pessoa, você tá curtindo, você tá achando legal, o negócio tá dando certo, você vai botando algumas expectativas, isso é natural, todo mundo coloca uma certa expectativa na relação, porque se você tá dedicando o seu tempo, a sua energia, todo aquele carinho, né, aquela intenção de fazer a relação dar certo, você tem uma expectativa no fundo de que a relação vai pra frente. Duvido que alguma de vocês tem entrado numa relação já querendo pular fora. Não é assim que as coisas funcionam. Então, quando você se conecta com alguém, você realmente tem a intenção de achar uma pessoa bacana, de realmente dar passos para a frente. E por vezes, a gente coloca uma expectativa muito grande, né? A gente encontra uma pessoa que sei lá, tudo que vocês desejam, né? Tem muita compatibilidade, tem muito carinho, parece que é o cara certo. E você vai minando as suas expectativas, né? Então você já vai depositando, de certa forma, uma projeção do futuro, do que você gostaria. E quando essa relação acaba, fica difícil a gente esquecer esse ficante, né? Fica um pouco mais desafiador, porque realmente a gente não conseguiu se conectar com a parte ruim daquela relação. A gente não conseguiu enxergar realmente por que não deu certo, né? Qual foi o ponto? Às vezes vem aqueles pensamentos sabotadores do tipo, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que não foi pra frente? Tava indo tão bem, né? Às vezes a relação tava indo tão bem, tava tão bacana a intenção dos dois, tanto dele quanto a tua, que a gente fica sem entender, a gente fica sem conseguir interpretar. E por vezes a gente gasta
de certa forma, um tempo para tentar entender, para tentar digerir toda aquela situação e por que que não foi para frente, por que que não fluiu. E nisso a gente fica agarrado mais ainda naquelas expectativas e não encontra uma justificativa. O nosso cérebro ele não entende, né? não vem uma justificativa fácil pra gente. Porque a gente não tem como saber, né? A gente não tem como adivinhar por que que não foi pra frente aquela relação e a gente fica, né, com aquele ficante na cabeça, aquela pessoa que de certa forma foi tão bacana, a gente fica alimentando aquele sentimento e tentando entender, só que são coisas que a gente não tem controle. Por isso que fica difícil, né? O namoro, você já cansou daquela relação, aquele relacionamento você já viu de fato que não foi pra frente. E o ficante, a gente ainda tá muito no plano das ideias, né? No plano de construir uma história. Por isso que a gente não tem muitas vezes um fato específico que vai facilitar esse esquecimento ou vai justificar, de certa forma, para que a gente consiga amadurecer essa ideia e entender que aquela relação não fluiu por um motivo específico. Então, esse é um ponto. Às vezes, é estranho porque tá tudo indo tão bem e a gente pensa assim, meu Deus, né? Por que mais uma vez não deu certo, né? Se estava indo tão bem. E a gente às vezes gasta uma energia para tentar entender, mas nem o outro sabe, nem a gente sabe muitas vezes. Por vezes pode ser muito questão de compatibilidade. Ou às vezes a compatibilidade estava muito grande, estava muito boa, estava fluindo muito bem, mas a outra pessoa que estava envolvida começou a se distanciar. Já aconteceu comigo também do comportamento da pessoa no início da relação, né? No início, quando você tá conhecendo a pessoa, você tá ficando, tinha uma intenção muito maior, uma energia muito maior, muito mais atitude, muito mais presença, e do nada a pessoa começa a se afastar, ou o seu comportamento também pode mudar ao longo desse início, né? De relacionamento. E, de certa forma, qualquer comportamento que você tenha, o outro pode ser espelho, ou o outro pode vir com outro comportamento e mudar, né? Então, a gente não tem como entender, né? E, às vezes, a gente fica nesse plano das ideias, no plano das expectativas, do querer dar certo e, mesmo assim, não conseguir e bater na trave. E, por fim, né, que eu acho que é um outro cenário que acontece muito, né? Que a gente não consegue esquecer o ficante, por mais que aquela relação não é compatível com o que a gente quer, com o que a gente busca, né? A gente se conecta com uma pessoa, mesmo sabendo, né, que aquela pessoa não era o cara certo pra mim, que ele tinha comportamentos infantis, um amor infantil que não agregava. Por vezes ainda você se conecta e você tem dificuldade de esquecer esse ficante. E daí vocês me questionam, né, Andressa, como assim, né? Se aquela pessoa eu já enxerguei que não fazia sentido pra mim, por que eu não consigo esquecer, né? Não consigo virar a página, parece que eu tô sempre amarrada, pensando nele mesmo sabendo racionalmente que ele não era o cara certo. É porque, de certa forma, na tua mente, no teu subconsciente, você se conectou com aquilo. Você se conecta com aquele tipo de pessoa, ou aquele crush, aquele boy, enfim, te fez ter um gatilho emocional de algo que você já viveu. Então, é como se você voltasse para o seu passado, né, para o seu subconsciente, e trouxesse algo interno que te fez conectar com essa pessoa. Enxergando assim, você percebe que ele não era o cara para você, mas mesmo assim, dentro de ti, dentro da tua mente, existe alguma conexão que te fez atrair aquela pessoa. E por isso que, por vezes, você não consegue esquecer. Então, por isso que eu falo, por que é tão importante a gente investir no nosso autoconhecimento, a gente começar a buscar padrões de comportamento, a entender que tipo de pessoa que a gente atrai, entender muito mais, né, quais foram os comportamentos que eu registrei lá no meu banco de dados, tentar acessar isso de muitas formas, né, para que você consiga começar a identificar por que é tão difícil, né, o que aquela pessoa, né, o que aquela relação me trouxe, né, o que esse ficante me despertou, que sentimento, que emoção foi essa, por que eu me conectei com isso e eu não tô conseguindo digerir, eu não tô conseguindo esquecer. Porque de alguma forma, né, eu sempre falo, as pessoas não vêm na tua vida por acaso, você atrai elas e às vezes essa atração a gente não consegue entender, mas lá no fundo elas chegam porque de certa forma você tem que acessar dentro de ti alguma emoção ou muitas vezes amadurecer aquele sentimento, né? Então por isso que é tão importante a gente conseguir realmente enxergar, né? E entender, né, o que aquela pessoa me trouxe, o que aquela relação me trouxe, o que eu vou aprender com isso
Por que que esse tipo de comportamento está se repetindo? Por que que esse tipo de pessoa está voltando para minha vida, né? O que que eu preciso aprender ainda? E às vezes vocês não conseguem parar para analisar isso. Vocês não conseguem começar a enxergar as relações de vocês com um pouquinho mais de maturidade. Vocês simplesmente vão vivendo e não investigam, né? Não param, não dedicam tempo para olhar para dentro de vocês. Então comecem a fazer esse movimento, né? Ah, Andressa, tá muito difícil esquecer essa pessoa. O que aconteceu? Comecem a mergulhar um pouco mais, a trazer realmente uma percepção mais inteligente e dediquem um tempo, né? Tá difícil esquecer aquela pessoa, por quê? O que ele me fez? O que ele me gerou? Qual foi a chave que virou? O que eu tive que perceber? O que eu tive que entender? Então não é um movimento simples, um movimento fácil. Mas aos poucos vocês têm que começar a exercitar as interpretações de vocês, colocar o cérebro de vocês para funcionar realmente e fazer essas conexões. Ai, Andressa, é muito difícil, eu não consigo. Gente, não é um processo fácil, mas a partir do momento que você começa a exercitar e para de viver a vida num piloto automático, simplesmente acordando, vivendo e um dia após o outro, sem parar para se analisar, você vai continuar, sei lá, 10 anos com o mesmo tipo de comportamento. Então, relacionamento, a nossa vida amorosa, ela também exige um cuidado. E não é um cuidado de, eu quero atrair a pessoa certa, como é que eu faço para atrair a pessoa certa? Não, gente, não é só isso. Você tem que olhar para dentro de ti. Se de alguma forma tá difícil esquecer aquele ficante, provavelmente porque você botou uma expectativa, ou porque você esperava mais, ou porque ele te gerou um comportamento que você queria ser retribuída, que você queria ser amada, ou por vezes você colocou ele num pedestal muito grande, né? Às vezes a gente constrói isso, coloca as pessoas num pedestal, o cara não era nem perto daquilo, mas a gente imaginou tanto isso que agora a gente não consegue tirar. Então comecem a analisar, comecem a olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho para cada relação de vocês. E se tá difícil esquecer aquele ficante, entendam o que aquela pessoa me trouxe, qual foi o gatilho, qual foi a cutucada, qual foi a ferida que eu descamei no meu coração, né? Que eu não tô conseguindo digerir, que eu não tô conseguindo resolver isso internamente, porque se ele ainda tá na tua cabeça, provavelmente porque dentro de ti aquilo despertou um sentimento, uma emoção que você não tá conseguindo resolver sozinha e você não tá conseguindo tirar ele da cabeça por causa disso. E falo mais, gente, não adianta você querer esquecer o ficante, né? Por vezes, né? Eu não sou contra nem a favor, enfim, cada um faz o que acha que é melhor pra si, né? Mas, vocês tomam atitudes do tipo assim, vou excluir ele do Instagram, vou excluir ele do Facebook, vou tirar ele do meu WhatsApp, vou arquivar a conversa, vou apagar, enfim, gente. Isso pode resolver, isso pode ajudar pra você esquecer o ficante. Tá tudo certo. Só que assim, a imagem dele, a vida social dele, o fato dele estar no teu WhatsApp, no teu Instagram, isso é só uma ferramenta. Isso é só o resultado, na verdade. Porque, de fato, quem vai ter que fazer essa mudança interna, e não só no palpável, essa mudança interna ela tem que vir dentro de ti, da tua cabeça, de realmente parar para analisar o problema, para analisar a situação e entender e se resolver. Porque se fosse fácil assim, a gente deletava todas as pessoas que a gente não gosta, todas as pessoas que não fizeram bem pra gente, que não deu certo, né? E vida que segue. Só que não é fácil assim, gente. A gente sabe. Tem que dedicar um tempo, tem que realmente fazer um esforço a mais. Não é simplesmente, vou apagar todo mundo aqui, vida nova, amanhã já tô nova. Não, não é assim, gente. É um processo interno. Claro, movimentar o externo talvez vá fazer uma diferença pra ti, vai. Mas assim, se você não resolver isso aqui, essa bagunça interna, você pode continuar deletando todos os boys da tua vida aí, mas aqui, não vai ter mudado. E se isso aqui não mudar, fica difícil esquecer. Fica difícil conseguir digerir um término, fica difícil esquecer o ficante, entre todas as outras situações difíceis que você passou. Entenderam? É basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas dicas aí. E bora lá fazer esse primeiro passo, fazer esse movimento interno para esquecer esses ficantes, tá bom? Um beijo e até o próximo.